Bom dia, igreja. É um privilégio, mais uma vez, estar cultuando com vocês, estar aqui louvando a Deus. Gente, que igreja abençoada. Oh, mas que coisa linda, que culto maravilhoso. Como é bom ver o que Deus está fazendo com essa igreja. Como é bom ver o amor de Deus aqui junto de nós, nos movimentando e trazendo aquilo que nós precisamos, aquilo que nós buscamos, que é esse amor, esse contato com o Senhor. E o Senhor tem abençoado muito a sua igreja. É por isso que eu não canso de dizer, eu amo Betânia. Eu amo Betânia e eu amo Betânia. Porque Deus colocou esse amor em nós. E para nós ganharmos tempo, eu vou logo aqui no versículo onde eu separei, onde Deus falou comigo para transmitir a vocês essa mensagem que Deus colocou em nosso coração nessa manhã. Nós temos falado sobre assuntos que são relevantes para a igreja, no momento onde a igreja está aniversariando, ou seja, é um ano que nós vamos completar 60 anos. E em mês de setembro nós falamos sobre uma igreja que aprende. E nesse mês de outubro nós vamos falar sobre uma igreja que ama. Uma igreja que ama. Uma igreja que ama. Mas antes de nós olharmos para essa igreja que ama, eu quero dizer um versículo que tocou no meu coração aqui, que está lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19. Para falar sobre essa igreja que ama. Durante esse mês, nós vamos discorrer esses assuntos. Uma igreja que ama. Mas antes de nós entendermos uma igreja que ama, olha só o que diz a palavra de Deus. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Quer repetir comigo? Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Uma das primeiras palavras que eu ouvi desde que eu encontrei o Evangelho, quando eu tinha 11 anos de idade, foi de que Deus é amor. São coisinhas assim pequenas, que tocam a gente. Naquilo ali me tocou, Deus é amor. E eu ouvi isso numa mesa, onde tinha uma família, onde os filhos recitavam versículos. E o meu amigo Luiz, naquela época, menino também, eu tinha 11 anos de idade, recitou, Deus é amor. E eu vi aquele amor naquela família. Eu vi aquele amor impregnado naquela família. E aquilo me chamou a atenção, porque não tinha isso na minha casa. Eu falei, que amor é esse? Eu também quero. Deus já estava me amando ali. A partir daquele momento, eu comecei a me aproximar desse Jesus, vim aceitar Jesus. Com 11 anos também eu me batizei. Naquela época era a Igreja Cristã Presbiteriana. Nem sei se existe mais, mas eu ouvi falar que a igreja se ramificou em duas, chamada Maranata do Manaim e Maranata, essa Maranata do aquele cantor Paulo, como é que é? Paulo Brito. Paulo César Brito, aquele cantor que eu achei, na época, eu ouvi a voz dele, meu Deus, eu era contemporâneo ali, né? Foi há muito tempo, né? 1972. Aí, Júnior, você falou sobre o acampamento, eu me lembro, o primeiro acampamento que eu fui, com 11 anos. Eu fui num acampamento que era de jovens adultos, mas eu era doido, maluco. E eu queria ir de qualquer jeito, e meus pais também eram bem doidos, que me permitiram ir. Foi o cuidado de uma jovem, e eu fui naquele acampamento e vi muitas coisas, muitos milagres, que até hoje ficam na minha cabeça. Mas uma das palavras que ficou em meu coração foi eu amo, ou melhor, Deus é amor. E Deus tem demonstrado isso de todas as formas, principalmente aqui nessa igreja. Mas eu quero dizer para a igreja que Deus, durante todo o percorrer do ser humano, da criação e de tudo, Deus sempre mostrou esse amor. Por quê?
querendo se aproximar do homem, querendo chegar perto desse homem. Nós vemos ao longo da história, lá mesmo no jardim do Éden, que Deus andava no jardim e procurou Adão. Adão, onde estás? Ou seja, Deus tinha um encontro com Adão o tempo todo. Deus criou o homem com aquele cuidado, com aquele carinho. E Deus amava esse homem, porque Deus queria ter um contato com ele. E Deus andava no jardim e procurou Adão. Mas Adão, ele resolveu não atender os pedidos, ou melhor, as ordens de Deus, e procurou outro caminho. Mas mesmo assim, Deus continuou atrás de Adão. Não que Deus viesse a precisar de Adão. Deus não é carente do nosso carinho, mas Deus é contente com o nosso carinho. É como um pai que ama o filho e se orgulha quando o filho diz: eu te amo, pai. Já viu isso? Vocês já sentiram esse tipo de prazer? Vocês, os pais, as mães, já sentiram esse tipo de prazer? Quando o filho chega com todo carinho, com toda atenção: eu te amo, pai. Um dia meu filho falou uma frase para mim, que até hoje repercute em meu coração de alegria, de prazer em ter recebido aquela palavra do meu filho. Agora imagina Deus, o nosso Pai, que nos amou primeiro, mesmo sem te conhecer, mesmo sem você existir, Ele já te amava, e Ele deu o seu Filho, para que você tivesse de novo o acesso a Ele. Como é que isso se ocorreu, Romão? Justamente nessa procura que Deus tinha de se aproximar do homem. Começou lá no jardim do Éden, quando Deus andava e procurava Adão. Depois, Deus andava também perto de Enoque. Enoque andava com Deus, diz a palavra lá em Gênesis. Depois veio Noé, andava com Deus, e Deus andava com Noé. Abraão andava com Deus, andava. Mas teve certo momento que Deus queria estar no meio. Olha, Deus se aproximando. Gente, que pai é esse? Ele anda, mas ele queria se aproximar, ele queria estar no meio. Aí, ele usou Moisés e ordenou a Moisés: faça um tabernáculo, faça aqui um lugar onde eu possa estar no meio do povo. Ele já estava guiando o povo, andando com o povo através da nuvem, da chama de fogo, e guiava o povo no meio do deserto, mas ele queria habitar ali perto do povo. Então ele pediu a Moisés que criasse o tabernáculo, e Deus habitou no meio do povo. Mas o povo também se esqueceu de Deus, o povo abandonou Deus, o povo novamente deu as costas para Deus, e Deus saiu do tabernáculo. Mas depois Deus usou Samuel e usou Davi para que construísse de novo uma casa para ele, para que ele pudesse habitar novamente no meio do povo. Deus queria essa proximidade, e Davi não construiu o templo, mas o seu filho, chamado Salomão, construiu um templo, onde a glória de Deus encheu de novo aquela casa. Mas o povo novamente virou as costas para Deus. Mas Deus não perdeu ainda a esperança de estar com o povo, de estar no meio do povo, e Deus mandou o seu filho Jesus. Veio o seu filho Jesus, e lá em Colossenses capítulo 1, versículo 14, 15, se não me falha a memória, diz que ele era, as pessoas viam nele a presença de Deus. Ele era Deus, ele estava ali encarnando o próprio Deus, e o próprio Deus já se fazia presente então da presença de Jesus. Então Jesus veio, e mais uma vez Deus se aproximou do povo. Deus se aproximou esse povo que Ele tanto amava. Aleluia. Mas os homens, novamente, quiseram silenciar Deus. Mataram Jesus, crucificaram Jesus. Mesmo que fosse já previsto por Deus para resgate desse próprio homem. Mas vocês verem a ação do homem se distanciar daquilo que
é Deus, da presença de Deus. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Aleluia. E quando ele ressuscitou em um corpo glorificado, ele disse: olha, eu sou o mesmo, sou eu mesmo, toca aqui. Toca nas chagas. E eles foram lá, tocaram nas feridas. Apesar do corpo glorificado, mas era o mesmo corpo que tinha sido crucificado. Jesus havia ressuscitado e provou para os discípulos que ele continuava ali, no meio deles. Jesus procurando, Deus procurando se aproximar do homem novamente. Olha a saga de Deus, sempre procurando se aproximar do homem, sempre amando esse homem. E naquele momento Jesus disse: mas eu vou, porque é preciso que venha o Consolador. E se eu não for, ele não vem. Jesus foi aos céus e enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio. E agora houve uma pequena diferença. Por quê? Porque agora Deus não habita mais no meio dos homens, mas Deus veio para habitar no homem. Deus não veio mais para ficar no meio, como Ele está aqui. Ele está nesse meio, Ele está nesse momento, mas Deus não quer só estar nesse momento. Deus não quer que você olhe para o irmão do lado e veja Deus nele, porque Deus quer que Deus esteja em você também. Deus quer que o Espírito também esteja em seu coração. Ele quer habitar em você, Ele quer morar em você. Ele quer fazer de você a casa dele. Então veio o Espírito Santo. E o Espírito Santo não veio mais para ir e ir embora. Não, o Espírito Santo veio para morar no homem. Esse é o amor de Deus. E é aí que começa a nossa reflexão. Eu gostaria que o painel fosse me acompanhando aí. 1 João capítulo 4, versículo 12. Vamos começar então a fazer a seguinte pergunta: por que esse Deus quis habitar em nós? Por que esse Deus quis ficar conosco? É porque Ele é o quê? O que a gente falou que Ele é? Amor. Deus é o quê, igreja? Amor. Se Deus é amor e habita em nós, o que Ele quer de nós? Que nós sejamos? Se Deus quer habitar em nós, dentro de nós, e quer que nós sejamos amor também, então você só tem esse Deus lá dentro de você se você amar. É por isso que lá na frente diz, nós vamos ler isso aí: amar a Deus sem amar o irmão não é amor a Deus. Você não ama a Deus e você não conhece a Deus. Eu quero que o painel também... Antes, porém, vamos ler o versículo que nós pedimos aí. Capítulo 4 de 1 João, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, a primeira coisa que nós aprendemos quando nós amamos a Deus é o quê? É que Ele veio para ficar. Amém? Ele não veio só para te visitar, irmão. Ele veio para morar em você. É a questão da permanência. Ele permanece em você. Deus não veio para ficar. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. A condição de Deus permanecer em nós agora então é o quê? O amor. Porque Ele é amor. Então a primeira coisa que você tem que se perguntar: será que eu amo mesmo? Será que eu estou amando o meu irmão aí do lado? Pergunta aí o seu irmão do lado, qual é o nome dele, por favor. Pergunta aí.
Você já viu esse irmão alguma vez? Você já ouviu esse irmão alguma vez? Você já orou por esse irmão alguma vez? Você já conversou com esse irmão alguma vez? Como disse o Júnior aqui, quando você chega em Betânia, você não pode chegar e vir aqui e sentar direto. Você não pode sentar nesse banco sem antes ter dado uns 500 abraços. Você não pode se abster de ter essa comunhão, de ter essa união, de ter essa permanência de Deus dentro de você, através do amor que Deus te dá. Se você não ama, você não tem Deus dentro. Se você não tem Deus dentro, você não ama. Porque Ele é a essência do amor. Ele é a fonte do amor. Ele é a fonte onde você se alimenta. Romão, como é que eu posso amar uma pessoa que eu nunca vi? É como Deus amou. É como Deus amou. Antes mesmo de você ser quem você é, Deus já te amava. Sabemos, versículo 13, capítulo 4, versículo 13 agora, painel. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Então nós vimos que a permanência de Deus, ela é condicionada ao amor que tem dentro de você. E sabemos que você permanece nele e ele em você. Agora uma palavrinha que eu quero citar nesse versículo, sabemos. Você tem ciência disso. Então uma pessoa que tem a permanência de Deus, sabe que Deus está com ele. Conhece essa permanência de Deus. Isso revela intimidade. A permanência é uma questão de intimidade. A permanência de Deus em você não é ali no meio do irmão, não é no meio da igreja. Eu fui naquela igreja abençoada, o Romão pulava, o Nilton falava, o Tiago gritava de alegria, todo mundo falava alguma coisa, e eu ficava muito feliz com isso. Mas não é só isso, você também tem que sentir a mesma alegria que todos aqui sentem, porque Deus não está no meio, mas Deus está em você. Não adianta nós ficarmos sendo captores de experiências vizinhas. A experiência do Nilton é dele. A experiência do Romão é minha. E a experiência que Deus vai dar a você a partir de hoje é sua. Aleluia. Por isso a permanência dele em você é intimidade. E ela está condicionada sim ao amor. É muito amor nós vemos irmãos sair daqui e para paciência. É muito amor nós vemos irmãos ali, está desde ontem, lá recebendo os alimentos. É muito amor, toda quarta-feira nós vemos irmãos ali, tomando café com o Pop Rua. É muito amor, nós vemos os irmãos domingo, enquanto estamos cultuando, eles estão lá, servindo também café ao Pop Rua. É muito amor quando nós estamos olhando para nossas vidas todas perfeitas e nós vimos que existe um culto onde tem pessoas que têm problemas de dicção, são adictos, e eles estão se encontrando todo sábado. E tem gente que se dedica, vindo lá não sei de onde, para lá estar com eles. É muito amor. É muito amor quando nós vemos famílias atípicas se encontrando e se alegrando em nome de Jesus. É muito amor quando nós vemos pessoas que, ao invés de expulsar aqueles que, às vezes por nós, são colocados como pessoas não gratas, mas a igreja acolhe e abraça e diz: você também tem uma chance. Oh Deus! O que está acontecendo com a igreja no Brasil hoje em dia, que está fazendo acepção de pessoas? O que está acontecendo com o povo de Deus, que ao invés de querer dar vida, está querendo tirar a vida? O que é que acontece com o povo de Deus, que está olhando para partido Y, partido X, em vez de olhar para Jesus e pelo grande amor dele?
O que acontece conosco que nós deixamos nos levar por conversas de pessoas que não têm amor no coração e não sabem o que é amor de Deus em sua vida? O que acontece? Por isso, quando vocês quiserem ouvir alguém, ouça aquele que está com a mão na massa. Não ouça aquele que está com a mão no microfone. Mas ouça aquele que está onde você não vê. Lá, falando do amor de Deus para quem precisa ouvir. Me orgulho muito dessa igreja. Porque é uma igreja que não está nem aí para essas coisas. A única coisa que ela quer ver é o amor de Deus impregnado em todos. É isso que para mim serve. É isso que para mim enche o meu coração. Ter esse amor de Deus sobre a nossa igreja e sobre também as pessoas que nos permeia, ou seja, nos encontra. As pessoas que não veem a Deus, que é invisível, mas elas começam a olhar para o amor que é visível. No versículo 12 diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está sendo aperfeiçoado em nós. Um amor aperfeiçoado em nós, não é um amor aperfeiçoado nos anjos. A gente poderia muito bem dizer, mas por que Deus não aperfeiçoou o amor nos anjos? Porque Deus te escolheu, irmão. Porque Deus escolheu habitar em você. Porque Deus escolheu fazer de você a casa dele. Porque Deus escolheu ser íntimo contigo. Porque Deus escolheu aperfeiçoar a tua vida nesse amor, para que o amor que está em você seja visível. E aquele Deus que é invisível para os olhos das pessoas, possam ser visíveis através do amor que está em tua vida. É esse Deus que você está servindo. É um Deus inclusivo. É um Deus que está ali olhando para abraçar pessoas. É um Deus que está ali olhando para te abraçar também. Oh, Jesus. Nós estávamos cantando o hino. Eu não quero mais perder tempo com picuinhas. Eu quero agora fazer as coisas que Deus mandou e ordenou para mim fazer. Essas coisinhas que são do homem, isso aí não chega no reino dos céus. Mas o amor de Deus em você, isso chega aos ouvidos e aos narizes de Deus. E Deus cheira como incenso suave quando você transmite esse amor. Amém, igreja? Aleluia. Somos testemunhas. Uma coisa que você fala, uma coisa é você falar. Outra coisa é você agir. Eu quero dizer para você, e eu insisto nisso. As palavras são importantes. Mas o agir é mais importante ainda. Primeiro, por quê? Porque quando você age, é porque você já está impregnado das palavras. Quando você age, você demonstra o que tem dentro de você. Você demonstra realmente aquilo que você sente, porque isso vira em ação. Por isso que eu digo que amar não é você falar eu te amo, mas amar é você se dirigir a uma pessoa e agir em prol dessa pessoa. Isso é amor. Falar que eu te amo é muito fácil. Agora, agir em prol da pessoa que se ama, isso é mais difícil. Somente a pessoa que tem um coração cheio de amor, transformado por Deus, pode fazer isso. Somente aquele que tem a permanência do Espírito de Deus, que é amor, no seu coração, pode transformar esse amor em ação. Você está me entendendo, irmão? Por isso eu estou dizendo a você, não adianta falarmos, mas nós temos que agir e mostrar. Não são as obras que salvam, não. Mas aquele que tem a fé no Senhor Jesus do amor, sem as obras, tem o quê? Uma fé morta. Por isso, as palavras também não podem fazer nada se não houver uma ação diante do coração.
Amém? Por isso que Tiago disse, a fé sem obras é morta. Mas a obra sem a fé é querer aparecer. Por isso eu digo a você, não faça sacrifício de tolo, mas coloque coloca dentro do seu coração o amor de Deus, para que o seu sacrifício, para que a sua obra, para que aquilo que você coloque no altar, seja um sacrifício verdadeiro e agradável a Deus. Amém? Caim e Abel, cada um apresentou um sacrifício. Deus ficou feliz com um, Deus ficou feliz com o outro. São conjecturas, a gente saber por que Deus gostou de um e gostou do outro. Mas uma coisa é certa, esse Deus que está vendo você fazer, Ele estava olhando para o coração de Caim, e estava olhando para o coração de Abel. E Ele está olhando para o seu coração nesse momento, porque Ele habita em você. Amém? E aí, essa permanência do amor de Deus em você é que vai fazer a diferença. Somos testemunhas. E quando nós somos testemunhas, não é aquilo que falamos, mas aquilo que mostramos é que vai falar mais alto em nossa vida. Por isso no versículo 14 diz, e vimos e testemunhamos o que o Pai enviou, e o seu Filho enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Ser testemunha de Deus é andar com Deus no coração. É você ser. O que é testemunhar, irmão? Vamos olhar o juridiquês aqui. O que é testemunhar? Testemunhar não é uma pessoa que viu alguma coisa, observou alguma coisa e conta para outros. Ouviu e viu. E viveu também. Testemunha. Viveu, ouviu e ouviu. É uma testemunha. Agora, essa pessoa que é uma testemunha, viu tudo isso, ouviu. Ela, para falar de alguma coisa que ela ouviu, que ela viu e que ela sentiu, porque ela estava presente. Ela é uma pessoa qualquer ou uma pessoa cheia do Espírito de Deus? Vocês estão aqui, estão assistindo. Mas tem gente aqui que apenas está escutando. Ou melhor, está ouvindo. Mas tem gente que aqui é escuta, né? A escuta é que é a atenção. Ouvir, todo mundo ouve, porque eu faço um barulho aqui, o pessoal já está ouvindo o barulho. Mas quando eu escuto, eu presto atenção. A testemunha serve para isso, para chamar a atenção naquilo que eu não vi, naquilo que só você ouviu, só você viu, só você testemunhou. A testemunha faz isso. A testemunha não pode de forma nenhuma ser uma pessoa que não esteve, que não tem a presença desse Deus dentro do seu coração. Para testemunhar de Jesus é preciso você estar cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, você tem que estar cheio do amor de Deus. Não tem outra forma. Testemunhamos porque temos confiança. E essa confiança nos traz maturidade e plenitude. Nós vamos ver isso lá no versículo 16 do capítulo 4. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Vou ler de novo. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. Você tem ideia do amor que Deus tem por você? Quando uma pessoa me diz aqui, Romão, por que você insiste? Tem hora que eu peço a Vandinha para me cantar aqui. Ela fala, Romão, não vou te escalar não. Fica aí um pouquinho, larga de ser fominha. Mas eu vou lá e peço. E eu canto. Às vezes no final do culto aqui eu pego o microfone ali e não me aguento. Eu pulo, eu grito. Isso é emoção mesmo. Isso é alegria. Ah, não, é o poder. Não.
Esquece esse negócio de poder. O poder do Espírito Santo, ele não se manifesta no barulho. Ele se manifesta como ele quer se manifestar. Da forma que ele quiser, no silêncio, no barulho, no aleluia, no agradecimento, na obra. E ele faz uma obra em cada um da forma que ele quer fazer. Não tem um padrão. Muita gente está colocando padrão em Deus. Deus não se moldura dentro do nosso esquadro, porque Deus é Deus muito maior do que nós. Tem gente que quer colocar Deus numa moldura. Não, para você ser crente e sentir o Espírito Santo, você precisa fazer isso. Não, Senhor. Porque a experiência com Deus é sua. E ela é individual, ela é pessoal para cada um. Mas o Espírito Santo que nos rege é um só. Que nos faz ser corpo. Mesmo o José sendo diferente da Silva, mesmo o da Silva sendo diferente do Xavier, mesmo a Verônica sendo diferente da Maria, Deus junta todos num corpo só, porque todos estão unidos em quê, irmão? No amor. É o amor de Deus. É esse amor que nos impulsiona. Versículo 17 diz assim: dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos a confiança, porque neste mundo somos como Ele. O amor está sendo aperfeiçoado em você, o amor está aperfeiçoado em você. Veja bem, o amor de Deus sendo apresentado em sua vida, e você sendo apresentado a outras pessoas pelo amor de Deus. Um dia desse eu vi uns irmãos levando um outro irmão que era cadeirante para assistir um aniversário lá no 3º ou 4º andar. E esses irmãos não se mediram no prazer e na alegria que eles tinham em levar aquele irmão lá para o 4º andar. Porque o amor que eles tinham era o que era o cerne da coisa. Muitos irmãos que olham para a igreja e vê esse espaço aqui agora, falou, irmão, o Romão podia botar bancos aqui. E como é que pode, Clarinha? Onde é que vocês vão assistir o culto? Ali no canto, tendo que virar o pescoço para chegar e olhar para nós? Não! Nós temos que olhar para eles, da mesma forma que eu olho para você. Eles são servos do Senhor e têm que ser atingidos pelo nosso amor. Não pode ser diferente. Uma igreja que ama é uma igreja que inclui todos. Todos. Deus abençoe vocês que estão aqui. Sejam sempre bem-vindos. Que Deus esteja na vida de vocês também, assim como está em nós. Que vocês sejam irmãos nossos sempre, sejam bem-vindos sempre. Essa igreja também é de vocês. É isso. O Newton disse aqui, bandido bom é bandido morto, e ele falou, não é assim que a gente tem que olhar. Ele disse isso aqui, e ele está certo, porque nós temos que olhar com um olhar de amor, porque se Deus me resgatou, se Deus me trouxe aqui, eu sendo pior do que eles, quanto mais eles, o amor de Deus também vai alcançar. Quem disse que você é melhor do que alguém? Para você falar que alguém merece ou não estar na casa de Deus. O amor tem que atingir você. O amor de Deus tem que permear a sua vida e ser aperfeiçoado em você. Amém? O amor aperfeiçoado, ele traz maturidade. Ele traz maturidade para que você entenda e compreenda a palavra de Deus. O amor aperfeiçoado, ele traz plenitude. Plenitude para que você não meça esforço em fazer a obra do Senhor como ela tem que ser feita. Muita gente foge das coisas de Deus porque pensam que trabalhar na igreja é como se fosse um ofício ou um sacrifício. Trabalhar na igreja é privilégio. Aleluia!
Eu me sinto muito feliz em estar aqui louvando a Deus. Eu me sinto muito feliz em estar ali ouvindo a palavra de Deus. Eu me sinto muito feliz em estar servindo em paciência. Eu me sinto muito feliz em estar servindo no musal. Eu me sinto muito feliz em estar servindo em qualquer lugar dessa igreja, porque servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus é um amor. Amor. Amor aperfeiçoado. E é através desse amor que as pessoas vão enxergar Jesus. Um grande pregador chamado Campbell Morgan, ele tinha 5 filhos. E os 5 filhos dele foram pregadores. E alguém ousou perguntar para eles. Ele era um grande pregador. E falou assim: dos 6, quem é o melhor? Aí ele apontou e disse: a senhora Morgan. Por quê? Por causa do amor que ela tem por todos nós. Ela nunca tinha pisado num púlpito, mas o amor que ela tinha pela família falava muito mais alto do que qualquer pregação que aqueles grandes homens de Deus faziam. O amor aperfeiçoado, ele não se mostra somente aqui, mas o amor aperfeiçoado faz com que você enxergue a sua família. E lá em Timóteo, 2 Timóteo está dizendo o seguinte: e aqueles que cuidam dos próximos, principalmente se esse próximo for da sua família. Se tem alguém que não cuida da sua família, essa pessoa não tem parte comigo. Está lá em Timóteo. Então o amor aperfeiçoado faz com que você enxergue o seu filho. Faz com que você arranje tempo para ele. Amar a família também é servir a Deus. Amar a esposa também é servir a Deus. Ser fiel à sua família, à sua esposa e ao seu casamento também é servir a Deus. Amar todas as pessoas que estão à sua volta também é servir a Deus. É amor aperfeiçoado. É aí que Deus enxerga. Concluindo, eu estava pensando nesse versículo aqui para ser o versículo dessa pregação. Mas depois Deus me chamou ao versículo 19. Eu vou ler ele de novo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então é graças a esse amor de Deus que agora você tem os outros amores. Versículo 20 diz o seguinte: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Vou repetir: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, versículo 21. Quem ama a Deus, também ame o seu irmão. Vamos ficar de pé. Eu não vou fazer nenhum apelo aqui não, mas eu vou fazer um pedido, que Deus está tocando no meu coração agora. Irmão, não existe banco, não existe lugar onde você se separe do seu irmão. Portanto, numa simbologia de união, eu quero que você abrace um irmão aí, que não esteja perto de você. Atravesse a igreja, olhe para outra pessoa que você não conhece, mas você vai conhecer agora. Faz uma mistura santa aí. Vai lá, abraça aí. Abraça, 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 abraça. Fica aí, não sai daí não. Vai lá, dá um abraço nele. Dá um abraço nele. Dá um abraço nele. Fica aí, não sai daí não. Fica junto com ele aí. Fica junto com ele.
Olha para cá. Olha para cá, por favor. Olha para cá. Fica junto, fica aí. Não sai daí não. Fica junto com essa pessoa. Olha para cá. Olha para cá. Fica junto. Mas só olha. Olha só. Esse irmão que está recebendo o teu abraço é o irmão que vai contar com você durante essa semana. É o irmão onde você vai gravar o nome dele aí dentro e falar: o dia que Deus falou para me amar alguém, Deus me mandou até você. Aleluia. Olha para ele agora e faz desse irmão que você está olhando agora como uma missão que Deus te deu nessa manhã. Faz desse irmão como uma missão. E agora, painel, eu quero que você coloque aí para mim Romanos capítulo 8, versículo 35 até o 39. Por favor, painel. Romanos capítulo 8, versículo. Olha para o painel agora, olha para cá. E vocês vão recitar comigo essa palavra que nós vamos ler agora. Leiam comigo o primeiro versículo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O próximo. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Próximo. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O próximo. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aplauda Jesus.